E aí, Otaku de plantão, como vocês estão? Estão bem? Aqui é o canal Opinião Otaku. Hoje eu tô vindo para trazer um vídeo muito pedido aqui pelos inscritos do canal, já que temos muitos fãs do anime Re:Zero, né? Então, muita gente me pediu esse vídeo, mas ele era um pouco extenso e eu tava passando por problemas nas costas, assim, de coluna, então tava difícil trazer vídeos muito longos, mas decidi gravar hoje, apesar de ainda estar sofrendo ainda com algumas dores, não quis me estender muito e fiz um aparato aqui para segurar um pouco melhor aqui minha coluna e conseguir, né, admirar, ver e entender o vídeo, já que eu não assisto o anime, mas reagir também a um vídeo similar de um outro canal. Então, esse aqui é um pouco mais extenso, um pouco mais completo, segundo os inscritos que pediram. Os primeiros a pedirem foram o inscrito Tirano e o Edmir Moura. Então, eu coloquei o nome deles aqui, mas houveram outros que pediram esse mesmo vídeo, que se chama Vídeo Rinha de Bruxas dos Pecados Re:Zero, lá do canal Culto das Bruxas. Então vamos lá, é um vídeo um pouco extenso, como eu já falei. Então, sem mais delongas, bora lá. Lembrando que eu vou deixar o link original aqui na descrição, então dê uma passada lá, dê uma ajudada a ele lá no Culto das Bruxas. Trabalho sempre complicado, sempre difícil, então dê uma passada lá, se inscreva no canal dele, deixa o like no vídeo, sempre é muito importante para divulgar. Então, agradeço muito a todos vocês. E se vocês gostarem da minha reação, deixa o like. Caso não gostem, deixa o dislike, se inscreva no canal, estou trazendo vídeo todo dia. Me siga lá no Instagram para saber com antecedência qual vídeo sairá. Muito obrigado a todos vocês. Vamos lá! 1, 2, 3, foi! Isso aqui vai dar uma treta. Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. Trago para vocês a rinha mais esperada do ano. Pera, o Barço já gravou um vídeo de rinha de bruxa? Mas eu tive essa ideia faz tempo, caramba. Quem mandou enrolar? Agora não vai ser mais inédito. Calma lá, ele não colocou o Hector e nem a Pandora? Interessante. Acho que o meu vídeo vai ter uns minutinhos a mais, então. Só uns minutinhos. Galera, deixando a zoeira de lado, eu queria mandar um salve ao Barço que me incentivou a gravar esse vídeo. E aproveito e também mando um salve ao Zene que me ajudou em 2 simulações de combate. Neste vídeo, eu farei várias simulações. Tentarei simular o máximo de cenários possíveis. Eu não colocarei as bruxas num Battle Royale, pois isso geraria muitas situações. E diversas possibilidades poderiam acontecer. Ao invés disso, eu criarei simulações de uma bruxa contra todas ou criarei um x1 de uma bruxa contra outra. Sempre amparado também nas informações que a gente tem da Light Novel, da Web Novel e de respostas do autor. Nesta rinha, eu colocarei inclusive a Pandora e o Hector, só que eles atuarão mais como coringas, o que era o esperado, já que a gente tem poucas informações sobre eles e suas autoridades. Entendi. Então, passamos para uma rápida introdução. Minerva é a bruxa da ira, e é até errado dizer que ela lutaria porque na verdade toda forma de ataque dela é convertida em cura. Isto ocorre por causa da sua autoridade. E quando eu disse que qualquer forma de ataque é convertida em cura, eu não estava exagerando. Seja socando, chutando, pisando, agarrando, cortando com uma faca, atirando com arco e flecha, qualquer um desses ataques apenas curariam seus alvos. E vale lembrar que a autoridade dela é automática, logo ela não consegue, em nenhuma hipótese, ferir outra pessoa. Pelo menos diretamente, porque indiretamente ela já matou bastante gente, já que a autoridade dela tem um efeito colateral. A cada pessoa que ela cura, ocorre um desastre em outro canto do mundo. E ela não liga muito pra isso não, só avisando. Adiante então, passamos para a bruxa da luxúria, Carmila. Seu único poder de fogo seria a noiva sem face, advindo de sua autoridade. Ela pode se transformar em qualquer pessoa que o seu alvo queira ver, e ele estaria tão vislumbrado que esqueceria de respirar. Uma autoridade mortal, e grande parte das pessoas que a viram morreram. Só que como a autoridade dela é sua única forma de lutar,
caso ela não funcionasse no oponente, ela estaria em apuros. Sim. Há uma informação interessante sobre ela, só que eu achei melhor dizê-la daqui a pouco no vídeo, quando eu fizer uma simulação da Daphne contra a Carmilla. Tá. Nesse ponto então, eu passo para a bruxa da ganância, Equidna. Ao contrário das outras bruxas, cujo poder de fogo é exclusivo de suas autoridades, a Equidna, além da sua autoridade, ela também domina os 6 tipos de magia. A magia que ganhou destaque dela ultimamente foi o Alchario, a qual ela usou na side story da Beaco. Essa magia se consiste em nada mais e nada menos do que trazer estrelas, meteoros para atacar nos seus oponentes. E na side story, ela usou o Alchario para matar 100 dragões, além de inúmeras outras magias que ela domina. E enquadrando também como poder de batalha, ela cria objetos e também cria espíritos artificiais. Grande parte dos Mítias e todos os espíritos artificiais que a gente viu até agora foram criados por ela. Isto pode ou não estar ligado com sua autoridade, a qual até agora não foi esclarecido pra gente como é que ela é. E eu tapei, hein? Sempre dando respostas ambíguas. Então, passamos para a próxima bruxa, que é a da Gula, Daphne. A Daphne é uma das bruxas mais interessantes, e um dos poderes de ataque dela é justamente a criação de Majus. E como é que ela cria os Majus? Bem, eles saem da terceira boca dela. Cara, eu fico imaginando a baleia saindo de dentro dela. Além da criação de Majus, ela também é bem forte por si só, possuindo uma grande quantidade de mana. E o autor disse que ela conseguiria devorar a baleia branca numa única mordida. Como ela conseguiria isso? Aí eu já não sei. Mas se a baleia branca saiu de dentro dela, acredito que retornar para o lugar de onde ela veio não seria difícil. Sim. E na web novel, a gente pôde ver a autoridade dela em ação. A pessoa que ela olhar diretamente ou tocar sentirá muita fome. Na web novel, o Subaru só de olhar para um dos olhos dela comeu o próprio braço. Então a Daphne acaba sendo uma das bruxas mais fortes e assustadoras. E adiante, temos a bruxa do orgulho, a Typhon. Aqui, como visto no anime, se a pessoa se sentir culpada, ela pode ser destruída pela Typhon. A autoridade dela, seja tocando ou olhando para o alvo, a Typhon consegue destruí-lo. Mas isto só ocorre com a condição do oponente sentir algum tipo de culpa. E então, passo para Sekhmet, a bruxa da preguiça. Ela é mais fácil de explicar ainda que a Typhon, porque ela depende exclusivamente da sua autoridade, e a autoridade dela é literalmente as mãos. As mãos invisíveis dela são parecidas com a do Betelgeuse, com a diferença que são maiores, mais fortes e mais rápidas. É até um erro dizer que é apenas mais forte. É muito mais forte que a do Betelgeuse. A autoridade dela é perfeita para quem é preguiçoso. Ela usava as mãos invisíveis dela para tudo. E quando eu digo para tudo, é para tudo mesmo. Desde a lutar contra o Volcânica, como para necessidades básicas. E para finalizar os pecados principais, temos a bruxa da inveja, Sátela. E antes de prosseguir, acredito que a maioria aqui já saiba, mas a bruxa da inveja e a Sátela são personalidades ou entidades diferentes. Por não ser compatível, quando ela absorveu o fator da inveja, ela acabou criando uma segunda personalidade, que no caso é a bruxa da inveja. Sim. A Sátela seria a personalidade boa, enquanto a bruxa da inveja seria a personalidade ruim. Sim. E com exceção da Equidna, todo mundo considera as duas como entidades diferentes. Neste vídeo, como as duas estão no mesmo corpo e elas têm o mesmo poder, vamos tratá-las como uma só também. Tá. O que enquadra Facilita. no poder de combate da Sátela é a sua imortalidade. Lembre-se que ela precisou ser selada porque não conseguiram matá-la. Tem também as sombras delas, as quais ela tem controle. E com as sombras dela, ela consegue atacar de diversas formas, seja engolindo ou espetando seus alvos. E além de ataque, também serve para defesa. As sombras dela praticamente inviabilizam ataques puramente físicos. Ela pode criar até 2.000 mãos. Ela também tem a manipulação do tempo, que pode ou não ser oriundo da autoridade dela. Mas basicamente é isso que compõe o poder de combate dela. Tá. E finalmente, passamos para os pecados secundários. Hector, o bruxo da melancolia, é um dos personagens mais misteriosos da obra. E não é por menos, ele só apareceu em 11 páginas. Pelo que a gente pôde ver no anime e na novel, a autoridade da melancolia dele permite o Hector controlar um campo de força invisível, esmagando pessoas e até mesmo magias. Interessante. E para finalizar toda essa apresentação, temos a bruxa da vanglória, Pandora. E aqui surge um problema. A autoridade da vanglória permite que ela reescreva os eventos e acontecimentos no mundo.
A gente viu ela manipulando os sentidos, fazendo o Gil se atacar a Fortuna. A gente viu ela reescrevendo as memórias da Emília. E a gente viu ela negando a própria morte várias e várias vezes. E tudo isso nos mostrou bastante sobre a autoridade da Pandora e como ela é assustadora. Só que pra mim, as partes mais interessantes não foram o que a gente viu, mas sim o que a gente não viu. Apesar da autoridade dela aparentemente ser tão apelona, ela não tomou a chave da Emília, ela não reescreveu a qualificação da Emília ou falou um abre-te sésamo pro selo e abrisse sozinha. Ela nem sequer tentou fazer uma lavagem cerebral para tentar fazer a Emília abrir sozinha ou algo do tipo, como ela fez com o Gilce. Ou seja, a gente viu várias limitações na autoridade dela, só que a gente não sabe até onde vão essas limitações. Mas mesmo assim, ainda é uma autoridade problemática, e vocês vão ver o quão problemática ela é nas simulações que eu farei agora. Então bora. Uma coisa que eu tenho que falar para vocês antes da simulação começar é que para as bruxas dos 7 pecados capitais já existe um ranking de força delas. E embora haja controvérsia se foi o Tapei ou não que escreveu esse ranking, convenhamos que ele é bastante fidedigno, analisando tudo que a gente leu na novel. A Sátela é a mais forte, a Sekhmet a segunda, a Typhon a terceira, a Daphne a quarta, Equidna e Carmilla ficam no mesmo ranking e a Minerva em último. Há alguns rankings em que o pessoal insere o Hector e a Pandora também, mas eles sempre acabam ficando diferentes um dos outros. Mas alguns podem estar se perguntando também, se eu já apresentei o ranking de força, então basicamente já sabe quem é a bruxa que ganha da outra, e assim por diante, né? E a resposta é não. Mais ou menos. Em ReZero, além da força, existe um outro fator que a gente tem que analisar numa luta, que é a compatibilidade. Isso aí. Um personagem ser mais forte ou ter mais poder de combate que outro não necessariamente significa que ele irá vencer. Verdade. E haverá exemplos perfeitos nas simulações. Mas um outro bom exemplo para citar seria o caso da Emília e da Pandora. Com 7 anos de idade, a Emília já era mais forte que a Pandora. Entretanto, a Emília tinha a pior compatibilidade possível com a Pandora. A autoridade da Vanglória anulava tudo que a Emília fazia. E a força e compatibilidade da Emília com a Pandora é citada expressamente na novel pela Equidna. E eu já os deixo avisado que a compatibilidade será importante para algumas simulações de combate. Claro. A primeira simulação será com a Minerva contra todos. Aí vocês podem estar pensando, já era, né? Tudo. Você colocou a Minerva contra todo mundo? É porque ela sola, né? Não. Só coloquei esse cenário para não estender muito tempo. Ela vai curar todo mundo. A Minerva não só perderia para todas as bruxas e o Hector, como se ela lutasse contra uma barata, ela perderia também. Isso acontece porque a Minerva não tem nenhum poder de ataque. Pelo contrário, o poder de ataque dela é negativo. Qualquer golpe que ela desferir vai acabar apenas curando seus oponentes. Verdade. O único ênfase que eu dou aqui seria numa luta contra a Pandora. Isto ocorre porque a gente não viu a Pandora usar a autoridade dela diretamente para o ataque. Só que mesmo assim, a Pandora tem mais ofensividade que a Minerva. E a Pandora poderia usar alguma manipulação de sentido, da mesma forma que ela já fez na obra. E isto seria fácil para a Pandora, já que de todos os personagens de ReZero, a Minerva é mais fácil de ser enganada. Então, em qualquer cenário de luta, seja contra as bruxas, seja contra qualquer personagem, seja contra a Petra, ela perde. Tá. Assim, passamos para simulações de outras bruxas. É melhor. A Carmilla tem uma das autoridades mais apelonas. Ela inclusive já matou muita gente com ela. O problema é que aparentemente a autoridade dela não é efetiva contra as bruxas. A gente tem essa ideia lendo o volume 13. Mas mesmo se surtisse algum efeito, numa luta contra a Sátela, Sekhmet e Typhon, ela perderia também. A diferença de poder de combate é muito grande. E aí tem um cenário interessante. Carmilla contra Daphne. E lembra no começo do vídeo quando eu falei que esse combate teria uma informação interessante? A gente sabe que uma das bruxas antigas era uma vampira. E as duas candidatas com mais probabilidade de ser seriam a Daphne ou a Carmilla. A Daphne é uma forte candidata por causa da resistência dela, que é forte igual a de uma vampira. Mas nessa teoria, a Carmilla acaba sendo a favorita, principalmente por causa do jeito que ela morreu, que foi queimada, e por causa do seu nome. Só que independente de quem for a vampira, o resultado não muda mesmo assim. A Daphne ainda ganha. O poder de combate da Daphne ainda é superior e a autoridade da Carmilla não seria efetiva contra a Daphne. Em um cenário da Carmilla versus a Equidna, temos a mesma situação. A autoridade da Carmilla não seria efetiva, enquanto a Equidna ainda teria as magias. Só que mesmo se a autoridade dela fosse efetiva, a
a Echidna também teria outros meios de combater, principalmente com o conhecimento dela. Então, de todas as suas colegas, a Carmilla apenas derrotaria a Minerva. Sim. Para a Pandora e o Hector, vamos supor que a autoridade da Carmilla seja efetiva. No caso da Pandora, independente se for efetiva ou não, a Pandora ainda vence. Isto ocorre porque mesmo se a Pandora for pega pela autoridade da Carmilla, ela ainda pode negar a própria morte. Claro que a gente não sabe tudo sobre a autoridade da luxúria e muito menos da autoridade da vanglória. Mas por tudo que foi mostrado até agora na obra, eu acredito que a autoridade da vanglória supera. E isto só analisando a defesa e a questão de auto-ressurreição. Na parte ofensiva, a Pandora pode atacar indiretamente usando a manipulação de sentidos, ou usar a reescrita de memórias ou qualquer coisa que ela pode usar, aproveitar da autoridade da vanglória. A Pandora poderia aproveitar o ódio que a Carmilla sente dos seres humanos e abusar do psicológico fraco dela. Então, por esses fatores, eu considero que a Pandora sairia vitoriosa. E agora chegamos no cenário de uma luta Carmilla contra Hector. E esta luta acaba sendo mais complicada do que contra a Pandora. É porque, contra a Pandora, é indiferente se a Carmilla pode ou não usar a autoridade. Aqui, caso a Carmilla consiga usar a autoridade da luxúria, o Hector perderia. Ele teria que se aproximar para usar a autoridade da melancolia contra a Carmilla e nisso ele pararia de respirar. Entretanto, caso a autoridade da luxúria não fosse efetiva contra o Hector, aí a vitória seria dele. Então, como a gente não sabe se a autoridade da luxúria seria efetiva contra o Hector, o resultado dessa luta é indefinido. E agora, chegamos nas simulações de luta da bruxa que é a favorita de muitos aqui, que no caso é a Echidna. Se vocês notaram, eu não coloquei uma simulação da Echidna contra a Sátala, nem contra a Sekhmet, nem contra a Typhon. E o motivo é óbvio. A Echidna perderia facilmente para qualquer uma das três. E isto é nas palavras dela. Agora, na luta da Echidna contra a Daphne, temos um cenário bem interessante. Seria uma luta bem equilibrada. Além da autoridade dela, que a gente presume que seja algo a ver com conhecimento, a Echidna domina os 6 elementos de magia. E é a pessoa mais inteligente de ReZero até agora apresentado na novela, criando vários Mityas e também espíritos artificiais. E tudo isto poderia ser usado na batalha. Só que a Daphne não fica atrás. A gente já viu a autoridade da Daphne na web novel, é bem assustadora, só que a gente só testemunhou uma parte também, né? Que foi o resultado de apenas um olho dela. Mas a própria novel dá a entender que o outro olho seria mais assustador. Imagina se alguém tocasse no corpo dela. A Daphne é praticamente uma arma ambulante. Não é à toa que existem tantas restrições só para conversar com ela. Além disso, ela tem uma grande força e resistência e ainda pode criar majus. A luta seria bem equilibrada. A Echidna tem um grande arsenal que ela pode usar. Suas magias, os espíritos, até mesmo os Mityas que ela criou. Só que mesmo assim, eu ainda dou a vitória para Daphne. A Echidna lançaria as magias dela, ela causaria um certo dano na Daphne, só que a Daphne tem muita resistência. E mesmo com o auxílio dos espíritos artificiais, vale lembrar que o número de espíritos artificiais que a Echidna possui é bem limitado. Por outro lado, a Daphne pariu maju pra caramba. Parecia até coelho reproduzindo. Quase todos os majus do mundo foram criados por ela. E se ela os usasse na batalha, daria muito trabalho para Echidna. E por fim, não dá pra gente desconsiderar a autoridade da gula, que seria um fator decisivo para a luta. Logo, nessa simulação eu digo que a Daphne sairia vitoriosa. E adiante então, temos um cenário de uma luta da Echidna contra o Hector. E eu posso garantir que aqui é um dos piores cenários possíveis para a Echidna. Aí vocês podem estar pensando, mas Culto, ela lutou contra o Hector e saiu viva. Ah, mas calma lá, gente. A gente sabe que ela lutou contra o Hector e saiu viva, só que a gente não sabe como. Ela pode ter o derrotado, o que eu acredito que não. Ela talvez pode ter feito alguma negociação com ele, ou o Hector pode apenas ter desistido de matá-la. Mas isso é algo que a gente não sabe. O que a gente sabe é que a Echidna estava fugindo dele, e que mesmo se a Echidna somasse forças com o Roswell e com a Beaco, eles ainda não derrotariam o Hector. E não é por menos, a autoridade da melancolia é perfeita para derrotar magia. Simplesmente anula a principal força da Echidna. Então, seguindo a teoria, nessa simulação eu entrego a vitória para o Hector. Agora, num cenário de luta da Echidna contra Pandora, eu falo que fica indefinido. O que acontece?
Com o conhecimento dela e com o auxílio do Tomo da Sabedoria, a Equidna tem a possibilidade de se esquivar da autoridade da Vanglória. Lembrem-se que no primeiro teste da Emília, a Equidna demonstrou conhecimento sobre essa autoridade. Então eu penso que um dos poucos poderes que poderiam peitar a autoridade da Pandora seria o conhecimento da Equidna, que iriam auxiliá-la para que não fosse pega na autoridade da Vanglória. Mas isto é apenas uma possibilidade. Suposição. A Equidna é um ser mortal, então a Pandora tem várias formas de usar autoridade nela também e poder derrotá-la. Só que a Equidna também tem meios para poder derrotar a Pandora. Ela tem um vasto conhecimento em magia, e com essa diversidade de magias, ela poderia ter uma que selasse a Pandora, ou poderia ter outra que poderia derrotá-la de alguma forma. Talvez. Como o cenário é bem imprevisível e uma tem chance de derrotar a outra, eu falo que o resultado é indefinido. Adiante, então, nós temos um cenário interessantíssimo, que é Daphne contra Typhon. Se vocês lembram pelo aquele ranking que eu mostrei no começo, a Typhon é mais forte que a Daphne. Só que esse é um dos casos em que a compatibilidade faz toda a diferença. E o mais legal é que isso não só foi mostrado na novel, como no próprio anime. É que o anime, ele apenas mostrou, mas na novel é explicado que a Daphne tem a melhor afinidade para lidar contra a Typhon. E isto ocorre por causa do Caixão Centopeia. Como ele não tem uma consciência, ele não sofre com a autoridade do orgulho. Como isso já foi mostrado e explicado na novel, não tem por que eu estender mais. Então, vitória da Daphne. Sim. Em um cenário de Daphne contra o Hector, eu acredito na vitória da Daphne. E esta minha interpretação acaba sendo até minoria pelo jeito, porque muitas vezes eu vi gente colocando o Hector até acima da Typhon. Mas pelo que foi mostrado na novel, o poder do Hector teria que se aproximar muito do alvo. O Hector, ele se dá bem contra a magia, mas contra outras autoridades acabaria sendo um problema para ele. Ele teria que peitar a força da Daphne, toda a resistência dela, a autoridade dela e todos os Majus, inclusive. Então, nesse caso, vitória da Daphne. Seria tenso. Passamos então para Daphne contra Pandora. A gente já sabe que a autoridade da Pandora é um problema para as simulações, porque há diversas possibilidades. Mas a Pandora poderia aproveitar a anorexia da Daphne e toda a fome que ela sente e que consequentemente afeta o seu psicológico e poder usar a autoridade da Vanglória nela. Então, como a Daphne não conseguiria derrotar a Pandora, só que há a possibilidade da Pandora ser efetiva com a autoridade da Vanglória, eu dou a vitória para a Pandora. Só que aqui, no caso de Typhon contra Pandora, a situação fica mais complicada. Isto porque a autoridade de uma anula a outra. A Pandora poderia usar a autoridade dela, reescrever a realidade, tentar alguma manipulação de sentido. Só que isto não iria parar o julgamento da Typhon. E por mais que seja questionável se a Pandora sente-se ou não culpada dos seus atos, ela tem consciência deles. Assim é uma possibilidade de ser efetivo contra ela. Sim. Então poderia ficar nesse ciclo. A Pandora usa autoridade, só que a Typhon também usa autoridade, usa julgamento. A Pandora se quebra, ela volta, a Typhon acaba sendo quase pega na autoridade, só que a autoridade da Typhon é ativada e fica nesse ciclo eterno. Então eu acabo dando um empate nesse caso. Pode ser. No caso de Typhon contra Hector, eu também vou dar uma vitória para a Typhon. O Hector ele teria que se aproximar mais da Typhon, e a Typhon ela poderia usar a autoridade do orgulho da mesma maneira que ela usou no Subaru. E nesse caso eu também estou colocando como efetivo a autoridade do orgulho no Hector. Para mim teria mais chance de ser efetivo do que na Pandora no caso, porque rapaz, o cara é melancólico, hein? Então, para não estender muito e ficar presumindo cenários impossíveis, eu falo que a Typhon venceria, mas não é incomum você ver gente falando que o Hector venceria. Tem gente que coloca o Hector acima da Typhon e fala que ele só perderia para Sekhmet e Sátela. Caso você pense assim, por favor, deixe nos comentários, porque eu realmente quero saber a opinião de vocês, seja naquilo que a gente concorda ou no que a gente discorda. Nesta simulação, eu coloquei a Sekhmet contra todas as bruxas e o Hector, com exceção da Sátela, é claro. E fica até sem graça simular, porque com exceção da Sátela, a Sekhmet ela sola todas as bruxas dos pecados principais. E isto são palavras do próprio autor. Ela mataria todas em menos de 1 minuto. Eita, mãozinhas fortes, hein? Mas basicamente, só com a autoridade dela, ela consegue solar 5 bruxas. Minerva é um caso à parte. A autoridade da Carmila não é efetiva. As magias da Equidna acabam não servindo pra nada. Toda a força de combate da Daphne fica inútil, inclusive até os Majus que ela pode criar. E a autoridade da Typhon não seria efetiva.
Caraca, mano. A Sekhmet tem preguiça até pra sentir culpa. Meu Deus. Isso que eu tava Também seria uma pensando. vitória esmagadora da Sekhmet contra o Hector. Para a autoridade dele ferir a Sekhmet, ele teria que chegar mais perto. E certamente as mãos não deixariam. E finalmente Sim. chegamos na Pandora. Claramente a Sekhmet é mais forte. Só que diferente da Sátala, eu não consigo ver meios da Sekhmet conseguir matá-la. Ah, mas Culto, o Tapei já não respondeu que ela mataria todas? Ou aquela resposta não incluía Pandora? Então, galera, naquele Q&A tem resposta sobre a Pandora sim, só que nessa em específico não. Tá certo que o Tapei praticamente já entregou o desfecho da Pandora, só que se ele respondesse desse jeito, com a Sekhmet matando a Pandora, ele praticamente já estaria entregando uma forma de como matá-la. O que ele não faria, com certeza. Sim. E nem faria sentido também, pois a autoridade da Sekhmet é apelona, ela derrotaria todas as outras 5 bruxas no instante, em menos de 1 minuto. A Typhon nem teria tempo para ativar a autoridade, ou se ativasse não teria efeito, aí cabe interpretações. Só que a autoridade da Sekhmet não deixa de ser algo mais físico, ela mata apenas usando as mãos, o que não seria efetivo contra a Pandora. Por outro lado, a autoridade da Vanglória tem bastante chance de ser efetiva contra a Sekhmet. Não vejo a Sekhmet tendo meios para poder impedir a autoridade da Vanglória. Então, por todos os motivos que eu já citei lá atrás, eu acho que a vitória seria da Pandora. Pode ser. Claro, existem simulações que são mais fáceis de fazer. Essa daqui é bem mais difícil, a Sekhmet é muito forte. Mas eu interpreto que a autoridade da Pandora tem uma afinidade melhor contra a Sekhmet. Pode ser. E antes da gente chegar na bruxa que vocês tanto esperam, existe uma simulação interessante para fazer, que seria Pandora contra Hector. E por mais que esse embate pareça ser difícil de resolver, porque são os dois bruxos mais misteriosos de toda a obra, aqui eu acho mais fácil de dar uma conclusão. O Hector certamente é mais forte que a Pandora. Só que a autoridade da melancolia não é capaz de derrotar a Pandora. Só que, por outro lado, eu não vejo o Hector conseguindo evitar a autoridade da Vanglória. Então, eu também penso que a vitória seria da Pandora. E chegamos, por fim, na última simulação, que é Sátala contra todo mundo. E, meu amigo, aqui não tem nem graça. A Sátala sola todo mundo. Fica até óbvio, porque ela é imortal e, além disso, os ataques e defesa dela são superiores aos das outras bruxas. Para aqueles que leram apenas a Light Novel, podem acabar se confundindo, pois no volume 13 há uma passagem que pode induzir que se as bruxas atacassem ao mesmo tempo, elas poderiam derrotar a inveja facilmente. Mas aquilo era apenas a narração refletindo os pensamentos do Subaru, e não a realidade. Na versão da Web Novel, fica mais claro como a Sátala barra inveja derrotaria todo mundo. Quando a Sátala invade o Castelo dos Sonhos, as bruxas ficam apreensivas, pensando se era a Sátala ou a inveja. A Equidna fica até criando um plano para tentar expulsar a Sátala de lá. E ela acaba revelando que a única bruxa que conseguiria segurá-la seria a Sekhmet, a segunda bruxa mais forte que estava naquele lugar. Só que a própria Sekhmet logo em seguida diz que não conseguiria. E cara, ao mesmo tempo que essa cena foi foda, porque a gente viu o tamanho do poder da Sátala, ela foi engraçada também. A Equidna falando, meu Deus do céu, deu ruim. Pelo amor de Deus, Sekhmet, ajuda a gente. Ah, não vai dar não. E não vai dar o quê? Como assim não vai dar, mulher? Por que não vai dar? Tô com preguiça. Putz! Ah, mas como eu adoro o Arco 4 na versão da Web Novel, cara. É muito bom. Bem, então a gente já pode concluir que a Sátala sola todas as colegas bruxas. Não há autoridades e nem magias que consigam penetrar a sua defesa. E as bruxas não conseguiriam se esquivar totalmente dos ataques da Sátala. E então, vamos para os nossos dois coringas. O Hector, ele é forte pra caramba, mas ele nem sequer chega ao nível da Sátala. A autoridade dele seria pouco efetiva e ele não conseguiria se defender de todo o poder de combate da Sátala. E agora, na Pandora, que o negócio complica. Nesta simulação de Pandora contra a Sátala, vai ser mais teoria e interpretação minha. Se você discordar, eu gostaria de saber sua opinião aqui nos comentários. A gente nunca viu a Pandora usar a autoridade dela para ataques diretos. O mais próximo para mim seria no arco 5, mas mesmo assim não seria algo tão forte para derrotar a Sátala. Nas simulações com as outras bruxas, eu coloquei a Pandora atacando indiretamente, usando a autoridade dela. E foi efetivo, principalmente pelo fato das outras bruxas serem seres mortais. Mas contra a Sátala, aí é um problema.
Certamente a Pandora não pode negar os poderes da Sátila e muito menos a sua imortalidade. Aí O maior complica, problema né? da autoridade da Vanglória é a ressurreição, o que poderia ocasionar uma luta eterna. É. Mas na minha opinião, ainda acho que é possível a Sátila derrotar a Pandora. Como a gente viu, há várias teorias sobre os limites da autoridade da Vanglória. Ela não consegue negar tudo, e assim como outros poderes, há a possibilidade da autoridade da Vanglória só ser efetiva naquela dimensão. Então a Sátila poderia usar as sombras para transportar a Pandora para outra dimensão ou até mesmo selá-la nelas. Sim, Não pensei consigo nisso. ver meios da Pandora derrotar a Sátila, mas consigo imaginar a Sátila derrotando a Pandora. Então nessa simulação, eu dou a vitória completa para a Sátila, sendo a única bruxa a assolar todo o Todo mundo. mundo. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele deu bastante trabalho para fazer, mas valeu a pena. É sempre um prazer poder trazer vídeos sobre as minhas personagens favoritas de ReZero. E se este for o primeiro vídeo que você assistiu do meu canal, saiba que meu canal é focado em ReZero e eu já trouxe bastante vídeos com temas interessantes caso você queira conferir. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos, e se você gosta de animes, e principalmente de ReZero, eu espero sempre vê-lo por aqui, pois afinal, é sobre isso que esse canal se trata. Muito legal, explicou muito bem mesmo. Consegui pegar um pouquinho assim, né? Ele parece ter um conhecimento muito grande sobre a obra como um todo, né? Light novel e tudo mais, e outras coisas mais. Então ele se aprofundou bastante, né, nos personagens, um pouco mais do que o Baruso fez. O Baruso fez também muito bem, mas aqui ele ainda incluiu mais esses dois, né? O Hector e a Pandora, que o Baruso, no caso, evitou, pois não tinha tanta informação assim. Ele foi atrás ali de informação e mesmo assim ainda ficou um pouco vago, principalmente da Pandora. Eu percebi que não tem muitas informações de batalha com ela, né, do que os poderes dela, essa entidade dela pode fazer ou não pode fazer. Sabe-se que ela pode, né, negar a morte e tudo mais, então praticamente imortal, mas não sabe se isso funciona em outra dimensão, se não funciona, se ela pode ser selada ou não, se ela pode negar isso ou não. Não tem todos os conhecimentos do seu poder, então fica muito vago. Só o autor mesmo poderia dizer, né, toda a extensão do poder dela, do que ele pode e o que ele não pode fazer. Isso já foi, né? Aí ele falou que foi mencionado que ela não pode fazer tudo, não pode negar tudo, mas ainda não se sabe, né, a extensão, né? O autor talvez ainda não tenha chegado a esse ponto, pois seria um grande spoiler. Talvez ele esteja guardando isso para um futuro, né, para um novo arco, alguma coisa do tipo, que pode ser algo até muito importante para a história como um todo. Então, por isso, fica difícil, né? Eu sempre estava percebendo ali essas batalhas contra a Pandora, né? A maioria ali era indefinida, ou dava empate, ou ficava muito na dúvida. E essa aqui, na última, ele apostou na mais forte, também apostaria nela, mas mesmo assim fica difícil confirmar com 100% de efetividade que a Pandora perderia para a Sátila, né? Que é a mais forte de todas. Ela é muito forte, essa Sátila, com certeza. Baruso lá também tinha mencionado, né? Ela venceria todas. Pela imortalidade. O Baruso lá, se eu não me engano, ele até tirou essa habilidade de ser imortal e mesmo assim ela acabou vencendo, pois ela é muito poderosa, nível de poder e tudo mais, é insano. Então é muito complicado mesmo. É o ser talvez mais poderoso de ReZero, talvez que já apareceu, deve ser. Não sei se existe algum ser mais poderoso do que ela, mas, sei lá, histórias assim, geralmente, né, o nível de poder pode ser absurdo e até aparecer alguém até mais poderoso, talvez para o futuro, não sei, mas talvez não acredite tanto, porque é um ser bem monstruoso, bem forte. E sim, no topo do ranking ela ganha de todas, botaria ela lá também, independente dessa dificuldade de saber se ela venceria a Pandora ou não. O Hector, deu a perceber que ele é muito poderoso, né, ele é muito forte, mas ele precisa muito de aproximação dos seus alvos, né? O poder dele é mais efetivo quando ele está perto. Então, isso complica um pouco, pois tem algumas bruxas aqui que não vão deixar ele se aproximar, né? Que tem habilidade de ataque à distância muito bons. Então, né, ele não consegue, né, meio que se defender desses ataques, desses poderes individuais de cada uma delas, né, que são à distância. Agora, se for magia, se você lançar magia nele, aí ele consegue se defender com tranquilidade. Então, aquela Equidna, né, que usa magia, né, que tem muito conhecimento, é um dos seres mais inteligentes, se não o mais inteligente de ReZero, ela teria muita dificuldade contra ele, pois ele anula todo tipo de magia, né? E tem esse poder dele da melancolia, que é muito forte, mas como eu disse, tem que estar perto. Ele talvez possa até vencer todas, mas só se ele conseguir, né, botar seu poder nas pessoas, ou quase todas, não digo nem todas, mas quase todas, se ele conseguir se aproximar e utilizar seu poder, né? E, claro, as bruxas sendo, né,
fracas quanto esse tipo de poder, pois também a gente não sabe se elas são afetadas uma pela outra, né? Com esses poderes individuais de cada uma. Então é complicado entender, mas foi mais ou menos o que eu peguei ali. Tem um certo equilíbrio em alguns. Aquela que bota, né, que você se sentir culpa, você morre direto, né? Você desaparece, é complicado, né? Você se desmonta, se desmantela. Mas eu não entendi aquela parte da preguiça, mas depois ele falou ali, né? Ela tem preguiça até de sentir culpa, então fazia parte disso dela vencer, sim, já que ela não sente culpa por conta da preguiça excessiva dela. Então, bem interessante essa parte, esse aspecto, né, dela vencer, mas é complicado. Essa sátira talvez também não sinta culpa, mesmo tendo dupla personalidade, como falou ali, eu acho que ela também não sentiria, então é só mesmo para quem sente culpa. Quem não sente, com certeza vai ganhar a batalha contra ela com facilidade, sem problema nenhum, já que esse é o principal poder dela, ofensivo, né? Aquela que cura não tem chance nenhuma contra ninguém, né? Nem contra uma barata, como ele falou ali, é a mais fraca, apesar dela causar problemas, né? Quando ela cura alguém, ela causa desastres em outros lugares, mas numa batalha efetiva, no mano a mano, ou contra um grupo de pessoas, com certeza ela vai perder, não tem como ela lutar. A da Gula é bem interessante, também não mostrou toda a extensão do poder dela, então fica esse parênteses também, né? Ele falou que só mostrou um olho, o poder de um olho. Eu não sabia, o Baruso não explicou muito bem essa parte da venda dela, explicou os poderes ali, algumas coisas, mas por que ela utilizava aquela venda? Ela tem poder ocular, né? Ela já utilizou um dos olhos, né? Um poder ocular, mas ela ainda não utilizou. E disse que é mais poderoso do que o que ela utilizou. Então a gente ainda não viu toda a extensão, pelo menos até esse vídeo ficar pronto, não sei, né? A história anda, né? Então não sei se o autor já revelou em alguma novel nova, algum capítulo novo, alguma coisa do tipo, esse poder ocular, né? O segundo poder ocular no caso. Talvez seja um poder extremo, muito poderoso, que até mude o rank aí, o patamar. A gente ainda não sabe, né? Eu que não acompanho o ReZero muito menos. Então eu fico tentando aqui pegar, adivinhar e estudar o que ele falou ali, né, de poderes e tudo mais. Eu não entendo totalmente habilidades e tudo mais do mundo de ReZero, pois não acompanho. Se eu estivesse acompanhando o anime, pelo menos, já teria uma base um pouco maior. Mas pegando pelo vídeo anterior que eu reagi do Baruso e pelos comentários que vocês deixam aí, eu consigo entender um pouco da história do mundo de ReZero como um todo. E dá para ter essa noção. Só essas coisas, a Pandora mesmo fica muito difícil, né? Uma disputa contra qualquer uma por falta de informação mesmo. O Hector mais por precisar se aproximar, então fica complicado para ele nesse quesito. A própria Daphne, se eu não me engano, né? A da Gula, né? Por não ter mostrado o poder ocular secundário dela, que talvez seja o mais poderoso poder dela, então a gente não sabe a extensão real do poder dela. A da preguiça, acho que já mostrou todos os poderes dela, né? Que é das mãos, que ela cria inúmeras mãos e ela consegue vencer até a distância. Então, ela é muito apelona, é a segunda mais forte na teoria ali. Então, é complicado. Ela pode até ter dificuldade contra a Pandora, como falei, que fica indefinido, a gente não sabe muito como funciona, mas contra as outras, tirando a Sátila, ela com certeza deve vencer. Não vejo ela com problemas, já que ela não se sente culpa, não tem remorso, essas coisas. Claro, a gente não sabe o poder, né, dessa Daphne aí, o segundo poder dela do olho. Então, talvez com esse poder pode até equilibrar mais a batalha, ter uma disputa, a gente não sabe ainda. Não sei se ela também já revelou todos os seus poderes, talvez já tenha, não tenha nada além disso, dessas mãos aí. Então, talvez ela já tenha revelado tudo. Tem também a Carmela, né? Que é aquela que, se você olhar, você vê um ente querido, uma pessoa muito importante para você, que você para de respirar. Então, é uma habilidade muito poderosa, com certeza muito forte. Falou que ela já matou muita gente dessa forma, então é impressionante, né? Mas não sei se as bruxas seriam afetadas. Não sei a distância que você tem que estar dela para cair nesse encanto dela, né? Nesse poder dela. Então, bruxas que conseguem atacar à distância com certeza vão derrotá-la, caso o poder dela não seja efetivo à distância, só seja efetivo muito próximo dela. Então, eu acredito que se tiver à distância mesmo, ela vai ser derrotada com facilidade, mas é um poder muito absurdo, né? Fazer você parar de respirar é complicado, tirando as duas que são imortais ali, né? Que é a Pandora e a Sátila, que podem voltar sem problema nenhum, mesmo caindo nesse poder aí dela, né? Da Carmela. Então, contra essas duas ela não teria a mínima chance, contra as outras dependia muito da circunstância do caso, de como ela estaria ali na hora do confronto, né? Então é complicado para ela também vencer, ela também, na teoria, fica como sendo uma das mais fracas ali,
pela limitação, né, do poder dela, talvez de distância e tudo mais. Mas bem interessante. Ele explicou muito bem. Eu concordei ali. Ele mostrou o rank ali, né, que já tem das bruxas, né? Mas essa coisa de compatibilidade eu entendi muito bem. Eu sei que funciona mais ou menos assim mesmo. Tem seres que às vezes são muito fortes, mas acaba perdendo com um ser que pode ser muito fraco só por isso, pela compatibilidade, né? Às vezes um ser mesmo muito fraco consegue ter uma certa vantagem contra um ser muito poderoso e ganhar. Então é bem interessante. Eu me lembrei um pouco de um jogo de tabuleiro chamado Combate, eu tenho até ali. Tá ali em cima, um jogo de tabuleiro que eu tenho que tem negócio de exército, né? Que tem soldado, capitão, major, então o mais forte vai ganhando do mais fraco, né? Tipo, tem o Marechal, que é o mais forte, ele ganha de todo mundo, ele pode matar todo mundo. Então, como se derrotaria ele? Então, ou sendo Marechal contra Marechal, que são dois, então daria um empate, os dois perderiam. Mas tem um ser que é o mais fraco, que perde para todo mundo, que é chamado de espião nesse jogo. Ele é o único que pode matar o Marechal se ele atacar primeiro. Se ele for atacado, ele morre. Mas se ele atacar primeiro e pegar o Marechal, ele mata o Marechal. Então me lembrou um pouco isso, né? O mais fraco pode ganhar o mais forte. Aqui acontece nesse negócio de compatibilidade, né? Então é muito circunstancial, mas é importante ressaltar, né? Só porque você está no ranking de poder, não quer dizer que o mais forte vai ganhar de todos os outros sempre. Aqui no caso até que acontece, né? A Sattler é muito roubada, é muito apelativa, então acho que ela venceria todas sem problema nenhum, além de ser imortal e tudo mais. Não sei se tem um ser que vai conseguir pará-la em algum momento do anime, do mangá, da história em geral como um todo. Mas muito interessante, curti bastante toda a descrição de cada bruxa, de cada ser ali, né? Que apareceu, muito legal mesmo. Então curti bastante. Vou deixar, lembrando, o link original na descrição. Dê uma passada lá, dê uma ajudada lá, dê o like, se inscreva no canal dele. Sempre é trabalho complicado, né? É trabalhoso, tem que ter muito conhecimento para trazer esse tipo de conteúdo. Então é muito importante que vocês passem lá e ajudem ele. Agradeço muito a todos que ficaram até aqui. Apesar de não conhecer muito ReZero, eu gosto de trazer, já que geralmente dá muita repercussão no canal, pois eu sei que tem muitos fãs de ReZero inscritos no canal, então sempre que pedir e eu puder trazer, eu vou trazer sem problema nenhum. Agradeço muito a todos vocês. Deixa o like caso tenha curtido, dislike caso não tenha. Se inscreva no canal, me siga lá no Instagram e até a próxima.